Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal, segundo dia de final aqui do New In Chess, a etapa aí do Meltwater Chess Tour, entre esses dois gigantes aqui, Hikaru Nakamura, o Ricardinho, jogador norte-americano, e o campeão mundial Magnus Carlsen, aí os dois batalhando aí para vencer esse campeonato. No primeiro dia da final deu melhor para o Magnus Carlsen, foram 2 empates e 2 vitórias aí para o Carlsen, terminou 3-1, portanto, primeiro dia o Magnus Carlsen venceu. Hoje é o segundo dia, serão 4 partidas de 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. O vencedor do match aí vai definir a questão do torneio. Se o vencedor for o Magnus Carlsen no dia de hoje, deu 2-0, né? Nos 2 dias o Magnus Carlsen venceu, ele é campeão. Se empatar, o Magnus Carlsen também é campeão. Se empatar o match hoje, 2-2, tal, empatou, o Magnus Carlsen é campeão porque ele venceu ontem. E se o Hikaru Nakamura venceu o match, aí teremos partidas de desempate para definir o campeão do torneio. Vamos à primeira partida das 4 partidas. Hikaru Nakamura, o Ricardinho, abre aqui com o peão da dama D4. Magnus Carlsen responde com cavalo em F6, C4, E6, cavalo C3 e aqui bispo B4, a defesa Ninja Índia. Dama C2 e aqui D5 pelo Magnus Carlsen. C por D5, temos E por D5 e agora bispo G5. Nakamura crava aqui o cavalo do Magnus Carlsen, H6 atacando o bispo vem para H4 e aqui C5, o Magnus Carlsen já busca uma ruptura aqui no centro. Temos agora o lance D por C5, o Nakamura captura o peão e aqui bispo E6. Então primeiro o Magnus Carlsen protege o peão aqui de D5 sem pressa de capturar o peão de C5. Temos E3 aqui pelo Nakamura, Roque colocando rei em segurança, cavalo em F3, cavalo de bem D7, vejam que esse peão aqui ele tá, não tem jeito, ele vai ser capturado, né? Já tinha um ataque e nenhuma defesa, agora 2 ataques e nenhuma defesa, continua, esse peão vai ser capturado, mas o Magnus Carlsen não tem pressa, ele quer fazer isso depois de desenvolver, depois de colocar o rei em segurança, melhorando a posição das suas peças ao invés de repetir o lance com a mesma peça, muito legal. Cavalo D4 foi jogado e agora então atacando o bispo aqui de E6 e agora o Carlsen pode escolher qual peça que ele quer usar, ele prefere deixar o cavalo aqui protegendo em F6, faz o lance bispo por C5 e agora bispo D3 aqui pelo Nakamura, completando o desenvolvimento aqui das peças menores e preparando para rocar. Bispo por D4 aqui pelo Carlsen, E por D4 e agora dama B6, o Magnus Carlsen quer aproveitar aqui, ganhar um tempo, já vai buscando a iniciativa, atacando o peão de D4. Dama D2, o Hikaru Nakamura defende o peão de D4, como assim? Que aqui defende, se dama por D4, tá vindo bispo H7 com cheque, capturando a dama na sequência, né? Então aqui, dama D2 defendendo o peão de D4, e agora cavalo E4 aqui, pelo Magnus Carlsen, colocando um cavalo aí no centro. Temos bispo por E4, D por E4 e aqui o Nakamura faz o lance D5, colocando complicação aí para o Magnus Carlsen. Aqui não daria para pensar em capturar, né? Cavalo aqui por E4, o Magnus Carlsen teria toda a iniciativa do mundo, aqui poderia jogar um dama 6 ou até bispo C4, impedir aqui o roque do Nakamura e tentar ir para cima desse rei exposto. Seria muita ousadia aqui do Nakamura, por isso que ele segue aqui, ao invés de cavalo por E4, segue com D5. Nakamura tem um peão passado perigoso na coluna D, a partida seguiu com bispo em F5 e agora Roque colocando rei em segurança. Dama G6, o Magnus Carlsen coloca mais uma proteção para o peão central e ameaça ataques aqui na ala do rei. D6, um lance valente aqui pelo Nakamura, avançando ainda mais com o peão passado e ganhando espaço aqui para suas peças. Cavalo E5 foi jogado pelo Carlsen e agora bispo G3. Um lance importante, não apenas ataca o cavalo e traz mais uma proteção para o peão de D6, como também bloqueia aqui a dama na coluna G. Nakamura tá jogando muito essa partida, torre de F em E8, o Carlsen vai trazendo mais uma peça agora para proteger o cavalo. Cavalo B5 foi jogado pelo Nakamura, ameaçando entrar, atacando todo mundo lá em C7. Torre de A em D8 foi jogado e agora dama C3 aqui pelo Nakamura. Bota pressão no ponto de E5. Cavalo C6 colocando o cavalo em segurança e agora cavalo C7. Como o Molina diz aqui, o Nakamura tá invadindo o milharal, né? Tá vindo com tudo aqui na posição. Torre F8 agora aqui pelo Carlsen, colocando a torre em segurança. E torre de A em D1, dando suporte, mais um suporte aqui pro peão passado. H5 foi jogado pelo Carlsen, buscando contra-jogo na ala do rei, dama C5. E agora torre aqui em D7, bloqueando o peão passado.
B4, o Nakamura jogou dama C5, deu apoio para B4, vai jogar B5, A6 tentando parar o peão, A4 insistindo em B5, e aqui E3, o Magnus Carlsen tem que fazer alguma coisa, busca o contra-jogo agora na ala do rei, entrega um peão aí para ganhar espaço, temos F por E3 aceitando o peão, e aqui bispo E4, então já colocando uma pressão em G2, ameaçando H4, interessante como o Magnus Carlsen aqui prevendo, né, que ia tomar um aperto na ala da dama, busca um contra-jogo na ala do rei, mesmo que isso custe um peão, né. Aqui torre D2 foi jogado, Nakamura sabiamente já protege o peão de G2, e agora rei H7 aqui pelo Carlsen, preparando aí as suas peças na ala do rei. B5 foi jogado, Nakamura continua com seu plano, A por B5, A por B5, o cavalo atacado vai para casa de D8, Magnus Carlsen vai se protegendo aí, vai se defendendo do jeito que dá, e agora cavalo D5, Nakamura coloca o cavalo numa boa posição, provavelmente de olho na casa de E7, cavalo E6 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, tirando o cavalo lá do fundo, e agora dama C4. Temos aqui H4, o Magnus Carlsen vai buscando a reação aqui, atacando o bispo. E aqui cavalo E7, aqui já o Hikaru Nakamura derrama pimenta tabasco aqui no tabuleiro, né? Já coloca aqui bastante pimenta na posição, o bispo tá atacado, em vez de tirar o bispo, sai atacando a dama. E agora a dama G4 foi jogado, né? O outro lance possível aqui, o Magnus Carlsen poderia ter pensado, seria a torre por E7, eliminando o atacante aqui da dama, mas o problema é que depois de D por E7 não dá para capturar o bispo, porque a torre tá atacada, né? Então aqui realmente a posição é complicada para o Magnus Carlsen, a dama está atacada, o Carlsen segue aqui com dama G4, mantendo a ameaça para cima do bispo. E aqui bispo E5 foi jogado pelo Nakamura. Temos cavalo G5 pelo Magnus Carlsen buscando aí uma reação na ala do rei. Bispo F4, esse lance aqui é errado, pessoal. O Nakamura aqui, ele tá com a posição muito boa, tá com a posição ganha. Poderia jogar aqui um torre F4, explodindo aqui a posição, né? Por exemplo, torre F4 aqui não foi jogado, né? O problema seria cavalo H3 aqui, isso parece ser o que o Nakamura quis evitar, né? Mas depois de rei H1 e cavalo aqui por F4, aqui a continuação é muito boa para o Nakamura. Dama por E4, cheque, a continuação é muito boa para o Nakamura. E depois de F5, por exemplo, dama por F4, e aqui dama por F4 e por F4, a gente teria uma posição extremamente vantajosa para o Nakamura, né? Então aqui definitivamente torre F4 era o lance a ser jogado. Aqui o Nakamura, os dois com muito pouco tempo no relógio, o Nakamura faz bispo F4 e pessoal, por incrível que pareça, pretas estão ganhas nessa posição. Não dá pra gente, não é fácil de encontrar isso com 1 minuto no relógio, né? Aqui teria que ter muito tempo. Mas aqui tem uma sequência interessante. As pretas estão ganhas aqui. Por quê? Elas podem acabar com todos os problemas agora fazendo torre por D6. Torre por D6 é um lance que parece estranho. Mas vamos olhar com calma. Torre não pode capturar em D6 porque a torre está guardando aqui a casa de G2 para não levar checkmate. Tá, então torre por D6 a gente pode pensar em bispo por D6. O problema de bispo por D6 é que o bispo sai da frente aqui dessa coluna, dessa horizontal, e aí vai ter cavalo H3 seguido de sacrifício do bispo. Eu vou mostrar, calma. Então aqui torre por D6, bispo por D6, ó, é uma peça a menos aqui nessa horizontal. Tá vindo cavalo H3 cheque, o peão não pode capturar porque está cravado. Rei H1 e aí, olha só falta tirar o bispo para ganhar a dama. Bispo por G2, cheque, e depois de torre por G2, dama por C4 com uma posição aqui vantajosa, vencedora aqui pro Magnus Carlsen, né? Então realmente faltou pouco aqui, depois de bispo F4, torre por D6 era o lance a ser jogado, né? É claro que aqui não precisa capturar nem de bispo nem de torre, são dois lances que perdem, mas mesmo se tentasse tirar aqui, jogar um torre B2, tá vindo cavalo H3 cheque, rei H1, torre E6, ó. E as negras se livraram dos seus problemas, né? Se livraram, vão jogando bem aqui. Dama E2, por exemplo, dama por E2, torre por E2, bispo D3, né? As pretas têm muito contrajogo. G por H3, bispo por E2, torre F2, bispo por B5, por exemplo. E as pretas estão ok aqui, ó. 2 torres e um bispo contra uma torre e 2 peças. E as pretas, além de tudo, com melhor estrutura de peões aqui do que a estrutura de peões do Nakamura. Então o Carlsen teve a oportunidade aqui nessa posição de jogar a torre por D6, a chance de ouro, mas com 1 minuto no relógio, não deu. A partida seguiu com cavalo H3, cheque, rei H1 e agora F5, o Magnus Carlsen vai ganhando espaço. Temos aqui dama E6, um lance fantástico aqui pelo Nakamura, tá detonando a posição, a torre tá atacada.
O Magnus Carlsen vai tentando aqui, a hora cavalo F4, atacando a dama, deixando a torre e partindo para cima da casa de G2. Aqui o Nakamura faz a coisa certa, torre por F4, atacando a dama. Temos aqui torre em A8, um lance desesperado do Magnus Carlsen, deixando a dama para poder dar sequência de checkmate aqui na fileira do fundo. Vai tentando de tudo aqui o Magnus Carlsen. A partida seguiu com rei G1, fugindo aí dos temas de mate. Torre A1 de qualquer maneira, torre F1 cobrindo. E aqui torre por F1. Rei por F1. Mais uma vez o Magnus Carlsen tem que se deparar com o ataque aí pra cima da torre. Torre D8 colocando a torre em segurança. E agora H3. Aqui um lance fundamental da posição. O Nakamura não perde essa chance. Qualquer outro lance aqui não dá certo. Por exemplo, se tivesse jogado D7 aqui, não foi o lance jogado pelo Nakamura, aí o Carlsen faria aqui o lance H3 e conseguiria lutar aí pelo empate. Por exemplo, se jogasse aqui um cavalo D5, tá vindo o bispo pro G2, cheque com contrajogo, né? Rei E1, bispo E4, o jogo vai embora e o Carlsen pode tentar lutar por alguns perpétuos ou ataques aqui na ala do rei. Então o Nakamura faz a coisa certa aqui, o fino H3, evitando o H3 do Carlsen. E agora dama G5 e agora sim D7. Temos dama por E3, a briga é boa. Aqui o Magnus Carlsen vai tentando de tudo, vai tentando um contrajogo. No entanto, o Nakamura tá fazendo a coisa... Porque aqui qual que é o ponto, pessoal? A ameaça do Nakamura agora é jogar um dama G6 aqui, né? Por exemplo, se o Magnus Carlsen tivesse jogado torre A8, tá vindo dama G6 cheque. E depois de dama G6, cavalo por G6, rei por G6, o peão promove aqui para dama. E aqui a gente tem um final melhor para o Nakamura, né? Então o Carlsen quer evitar isso e ele vai para suas chances. É um lance pior, mas é um lance que sai da derrota óbvia, né? Mas aqui o Nakamura tá muito bem na posição, segue com dama G6, cheque, esse rei só tem a casa de H8, agora dama H5, cheque, o rei não tem mais pra onde ir, dama volta lá pra H6 cobrindo, e aqui o fino, dama em E8, cheque aqui pelo Nakamura, a torre se capturar, tá ressuscitando a dama no próximo lance, então rei H7 foi jogado, aqui dama por D8, o Nakamura ganha agora aqui a torre do Carlsen, e o Carlsen aqui não pode também pensar em jogar dama por D2, por exemplo, não foi lance jogado por conta de dama G8 cheque, rei H6, dama H8 cheque, com sequência de checkmate aqui para as brancas, sem contar que o peão tá promovendo a qualquer hora, né? Então aqui o Magnus Carlsen não vai para esse lance e tenta agora algumas coisas com bispo por G2, o lance do desespero aqui tentando expor o rei do Nakamura, quem sabe vai encaixar um perpétuo aí. Rei E2, o Nakamura desconfiado tira o rei, bispo F1 cheque, o Carlsen insiste em puxar o rei aí, o Nakamura mais uma vez sai com o rei, não haveria problema nenhum em capturar, mas ia levar um monte de cheque, o Nakamura quer arrematar logo essa partida, tira o rei. E nessa posição, o Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Uma belíssima vitória do Ricardinho. Aí, grande Ricardo Nakamura, precisando vencer aí o match no segundo dia da final. Já encaixou uma primeira belíssima vitória, né? A gente vê aqui no gráfico... realmente aqui o Nakamura foi muito mais preciso, né? O Magnus Carlsen teve uma precisão menor, apesar de que naquele momento ele tinha a torre por D6, e olha o gráfico, o Nakamura foi da vitória à derrota aqui, mas o Carlsen não viu, era um lance difícil realmente de ver, e aí aconteceu o que a gente foi mostrando na partida, né? E esse lance brilhante aqui do Magnus Carlsen, o lance F5 nessa posição, né? O rei aqui tá ficando esmagado, as peças estão sem jogo, e o único lance aqui que não perde é o lance F5 aqui, qualquer outro lance vai perder, se jogasse dama E6, tá vindo dama por E6, por exemplo, F por E6 e torre D4 aqui, uma posição muito, muito vantajosa para as brancas, né? Aqui vai jogar o que? Um cavalo G5, aqui vai desmoronando a posição, né? Dá para jogar um rei G1 aqui, evitando ataques, E5 tá vindo, talvez? A posição ainda seria complexa, né? Bispo por E5, torre por F1, rei por F1, H3, ainda seria bastante complexa, no entanto, aqui melhor para as brancas. Então ali a F5 foi o lance brilhante aqui do Carlsen, porque busca um equilíbrio, né? E aí, como a gente viu na partida, foi acabar errando depois aqui o Magnus Carlsen. Aqui tinha, ao invés de torre A8, tinha que jogar um dama G5 para tentar segurar aí a posição, mas torre A8 foi um lance bem legal, né? Deixando a dama, vai que cola, né? Vai que cola, ele teria mate lá na fileira do fundo. Mas é isso, pessoal, vamos agora então à segunda partida, vamos ver como é que acontece, como é que segue o match. Vamos lá, segunda partida. Magnus Carlsen agora com as peças brancas, abre a partida com o peão do rei E4, temos aqui E5 pelo Nakamura, cavalo em F3, cavalo C6, e aqui bispo C4, Magnus Carlsen vai para abertura italiana. E aqui bispo C5 pelo Nakamura, variante Giocopiano. E agora C3, o Magnus Carlsen vai preparando aí
o controle das casas de D4 e B4, quem sabe solta um D4 no futuro. Cavalo em F6 foi jogado, e aqui durante muitos anos se jogava com D4 mesmo, na raça, e vai para umas maluquices. Hoje em dia os super grandes mestres acho que já estudaram bastante essa linha, preferem seguir aqui com D3, simplesmente solidificando aí o centro. Roque foi jogado, roque, agora D5 aqui pelo Nakamura, temos E por D5, cavalo por D5 e aqui torre 1. Magnus Carlsen coloca pressão aqui no peão de E5 e o Nakamura segue com bispo G4, cravando aqui o cavalo. Temos H3, bispo H5 e aqui B4, Magnus Carlsen ataca aí o bispo volta para casa de E7, B5 atacando o defensor aqui de E5, cavalo em A5 e aqui o Magnus Carlsen A6, captura aqui o peão, faz torre por E5, ganha o peão, tá atacando o cavalo, tá atacando o bispo. Será que já acabou para o Nakamura? Pode abandonar? Nada disso. O Nakamura segue aqui com cavalo em F6. Agora o cavalo fica protegendo aqui o bispo. Temos cavalo de bem em D2. O Magnus Carlsen segue desenvolvendo. Aqui bispo D6. O Nakamura tem um peão a menos, é verdade. Mas ele vai para um ataque forte aqui. Parece um... Quem conhece aí de abertura, parece aquele ataque marcha. Vai para entregou um peão e vai para aqueles ataques na ala do rei, né? Agora torre 1 voltando para a segurança. Torre 8 aí propondo as trocas. Bispo B3 foi jogado, colocando aí o bispo em segurança. Também vai querer colocar o bispo aqui em C2 muitas vezes. Dama D7 aqui pelo Nakamura, segue desenvolvendo. Temos torre por E8 e o bispo agora chegou aqui na casa de C2. O Nakamura faz o lance cavalo D5, atacando agora o peão aqui de C3. Temos cavalo em E4 protegendo. E nessa posição o Nakamura vai para uma sequência muito bacana, pessoal. Muito bonito aqui realmente. O próximo lance aqui do Nakamura é um pouco chocante quando você vê, mas depois dá para entender. Aqui cavalo por C3 foi jogado pelo Nakamura, recuperando o peão. Parece um lance esquisito demais à primeira vista. O Magnus Carlsen aceita esse cavalo, faz cavalo por C3 e agora bispo por F3 e a gente já começa a entender mais ou menos o que está acontecendo aqui. O ponto todo aqui, pessoal, olha que legal, né? O cavalo em E4 está bloqueando a coluna E. Então, cavalo por C3 visa desbloquear a coluna E, tá desbloqueado agora. Bispo por F3 tentando desviar a dama, olha quanto desvio, para poder jogar a torre 1, checkmate. Olha o bispo tirando aqui a casa de H2, né? Aqui se joga a dama por F3, tá vindo torre 1 com checkmate. Então, interessantíssima ideia aqui do Nakamura. O Magnus Carlsen não captura a dama por F3, ele não vai querer levar checkmate. G por F3 seria possível de jogar, mas depois de dama por H3, as negras têm aqui uma peça a menos, mas um ataque fortíssimo. A torre tem facilidade de entrar na posição e o Magnus Carlsen não quis entrar nessas complicações. Então depois de bispo por F3, o Carlsen segue aqui com dama D2, né? O Carlsen estava com uma peça a mais, ele prefere não continuar com uma peça a mais. E aqui a gente tem até um equilíbrio material e a dama continua segurando a casa de E1. Legal, o Nakamura segue aqui com dama em E6, deixando o bispo mais uma vez. E aqui renovando as ameaças de seguir com checkmate. Aqui dama em E3 foi jogado, evitando a entrada da dama. Dama D7 aqui pelo Nakamura, dama volta para D2 aqui pelo Magnus Carlsen. Dama em E6 renovando, dama em E3, dama D7, dama D2. E aqui a gente teve um rápido empate entre esses dois jogadores, né? Pessoal, olhando essa posição, tá um pouco melhor para as negras, parece, né? Porque essa dama aqui na frente do bispo, as peças não me parecem muito bem coordenadas, né? E aqui, mais uma vez, né? Depois de, vamos supor, aqui empatou, né? Mas naquelas posições com dama em 6, não dá para pensar em capturar aqui o bispo, pessoal, por conta aqui de dama por H3 com um ataque fortíssimo, violento aqui para as negras, né? Nesse tipo de posição, realmente não dá para capturar aquele bispo. Então, nessa variante aqui, olhando para essa posição, o Nakamura aqui parece mesmo melhor, né? Então ele não precisaria talvez ficar indo com dama E6 e tudo mais. Ele poderia talvez jogar aqui um H6, restringindo aqui o Magnus Carlsen, continuar sempre com o tema que o bispo não pode ser capturado. E aí, se o Carlsen tenta soltar um pouco o jogo com cavalo E4, pode seguir bispo por E4, D por E4 e dama aqui por B5. E o Nakamura jogaria aqui com um peão a mais, né? 246 contra 245, jogaria com um peão a mais, tem vantagem aqui para as negras. Mas eu acredito que o Nakamura ficou receoso de jogar uma partida. A gente sabe que o Magnus Carlsen, tendo um par de bispos,
daqui a pouco ele solta o jogo, fica perigoso. Nakamura, que já ganhou a primeira partida, garantiu o empate na segunda partida e agora o match segue, tá bom? Vamos aqui então agora aí a terceira rodada então do match de um total de 4. Por enquanto, 1,5 aí contra meio, Nakamura na frente. Vamos lá, vamos à terceira partida, vamos lá. 1,5 ponto pro Nakamura, meio ponto pro Magnus Carlsen. Nakamura abre com peão da dama D4, D5 aqui pelo Carlsen C4 e E6, o gambito da dama recusado, simplesmente protegendo mais uma vez aqui o peão central. Cavalo C3 aqui A6 pelo Carlsen e aqui tá ameaçando mesmo capturar e jogar com B5 no futuro e tentar ficar com peão a mais. Aqui C por D5 foi jogado pelo Nakamura, E por D5 e agora bispo F4. Cavalo F6 desenvolvendo, E3 preparando para desenvolver o bispo, já passou o bispo de casas escuras e agora quer desenvolver o bispo de casas claras. Bispo D6 propondo trocas, temos bispo por D6, dama por D6 e aqui bispo D3, o Nakamura vai desenvolvendo as peças da ala do rei. Bispo G4 atacando a dama B3 contra-atacando o ponto que agora ficou indefeso lá em B7 e aqui cavalo C6, o Magnus Carlsen já começa fazendo essa provocação. O Nakamura segue aqui com H3 atacando o bispo, bispo em H5 e aqui o Nakamura, ao invés de capturar o peão, prefere desenvolver o cavalo. Pessoal, aqui se joga um dama por B7, tá vindo o roque aqui pelo Magnus Carlsen simplesmente e a dama tá muito mal colocada, vai poder vir ataque na coluna B, o rei ainda não deu roque, o cavalo não foi desenvolvido, o Nakamura não vai querer jogar isso contra o Magnus Carlsen. Por isso aqui ele seguiu com cavalo de G em E2 desenvolvendo, agora temos bispo por E2, cavalo por E2 e roque aqui pelo Magnus Carlsen. Interessante a decisão dele de jogar um par de cavalos aí contra cavalo e bispo. Vamos ver. Torre C1 foi jogado, cavalo D8 manobrando o cavalo, dama em A3 propondo trocas e aqui dama D7, o Carlsen não quer trocar as damas não. Roque foi jogado G6 aqui pelo Magnus Carlsen, um lance valente, uma vez que ele não tem o bispo de casas escuras, G6 cria um monte de fraqueza aqui nas casas escuras e um lance valente aqui do Carlsen, mas está tentando colocar granito aqui na diagonal de casas claras. Vamos ver qual que é a ideia do Carlsen aí, vamos ver. Cavalo em F4 foi jogado e agora a torre em E8. Temos bispo C2 e agora C6, aqui simplesmente colocando os peões centrais bem protegidos. Cavalo D3 manobrando, agora cavalo em E6. F4, Nakamura sai soltando um ataque aí na ala do rei. Cavalo G7, será que foi por isso que o Magnus Carlsen jogou G6? Ele queria jogar o fianqueto do cavalo aqui? Que é isso? A partida seguiu aqui com F5 de qualquer maneira pelo Nakamura. Com uma ideia bastante interessante, o Carlsen segue aqui com G5 mantendo a coluna F fechada, tá? Mas se aqui ele joga um cavalo aqui por F5, a ideia do Nakamura é entregar um peão para ficar pressionando aqui na coluna F, né? Então poderia seguir aqui com o cavalo C5 atacando a dama. Dama C8, por exemplo, o bispo por F5, teria que tomar de G, né? E aqui o Magnus Carlsen ficaria com a estrutura de peões meio detonada. Então o Magnus Carlsen prefere seguir aqui com G5, temos cavalo em E5, dama C7 e agora H4, mais uma vez tentando abrir a posição do Carlsen, o Carlsen segue avançando com esse peão aí, esse peão valente, G4, dama C3 foi jogado e agora cavalo de G em H5, posição perigosa já aqui para o Nakamura, né? Esses cavalos, o peão avançando, a dama também vindo aqui na ala do rei, posição é perigosa. E aqui o Nakamura, ignorando o ataque que está por vir aqui de Magnus Carlsen, faz o lance dama E1, aqui um erro que vai, talvez pode custar caro, né? Aqui, agora o Magnus Carlsen vai para o brilhante lance aqui, torre por E5, olha que legal. A dama, enquanto está em C3, ela está protegendo aqui a casa de E5, né? Aqui, se você faz um lance como torre de F em E1, por exemplo, não foi lance jogado, né? Está segurando bem a posição. Não se pode ignorar essa possibilidade do sacrifício lá em E5. Quando jogou, então, dama em E1, o Magnus Carlsen não perdoa. Torre por E5, temos aqui D por E5 e dama por E5. A torre por um cavalo e um peão. Será que vale a pena isso? Bom, fora isso, existe um forte ataque vindo aí, né? A galerinha tá vindo aí. Dama C3 foi jogado. Aqui o Nakamura vai para o princípio de que se você vai ser atacado, tente trocar peças, principalmente as damas. O Magnus Carlsen não quer trocar dama nenhuma, dama G3. Dama E1 insistindo na troca, dama D6 evitando. E agora dama em F2. Temos torre E8. A torre tava lá no cantinho levantando o braço, né? Ela quer jogar torre E8, botando pressão aqui em E3. Torre de C em D1. E agora a dama em E5, melhorando a posição da dama, saindo aqui da coluna D.
A torre D4 foi jogado, C5 atacando a torre volta para D2 e cavalo G3. Magnus Carlsen vai apertando aqui a posição do Nakamura, a torre agora está atacada, torre de F em D1 atacando o peão de D5. E aqui rei F8 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Quem faria rei F8 nessa posição, né? E de fato, segundo os computadores, é o melhor lance da posição. Essa turma tem um entendimento surreal de xadrez, né? Aqui, sei lá, B5, acho que eu jogaria, né? Ou H5. Aqui, rei F8, o melhor lance da posição, né? Aqui é coisa de Engine ou do Carlsen, né? Depois pergunta pra ele por que ele jogou rei F8 aí. Bom, rei F8 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. O melhor lance da posição. Torre D3 aqui pelo Nakamura e agora cavalo de F em E4, atacando a dama. A posição tá complicada aqui pro Nakamura. O Nakamura segue aqui com dama em E1. E agora o Magnus Carlsen vem com dama em F6 e olha o perigo da posição. Dama em F6 atacando aqui em H4. Temos torre por D5 aqui pelo Nakamura, capturando o peão em defesa, mas agora dama por H4. Magnus Carlsen tá vindo com tudo com esse ataque. Bispo por E4 e que recuperar a peça que nada. Vamos pro ataque, dama em H1, cheque. Rei F2 e agora sim vou capturar com cheque. Cavalo por E4, cheque, rei E2. Tá caindo o peão aqui de G2, dama de G2, cheque. Rei D3 aqui pelo Nakamura. O Nakamura faz esse lance e abandona aqui a partida. Vitória do Magnus Carlsen, pessoal. Aqui nessa... Complicando o match aqui pro Nakamura. 1,5 a 1,5 agora. E o Nakamura tem a obrigação de vencer agora na quarta rodada se ele quiser empatar o match e levar para o desempate, para as partidas de desempate, né? Ô, Rafael, mas aí abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui com esse rei aqui no centro é coisa complicada, né? Dá para seguir aqui com B5, por exemplo, seria uma possível continuação. E vai jogar o quê aqui? Torre C1, tá vindo cavalo F2, cheque. O rei vai ter que ir lá para C3, tá caindo a torre. Não dá, pessoal, não dá. Aqui tá caindo tudo, né? Se jogar aqui dama por F2, tentando segurar, tá vindo dama C4 aqui, olha só essa torre caindo. Ah, mas rei D2 defende, torre D8 aqui expulsando o rei. Rei E1, dama por C1, acabou, né? A posição tá desmoronando. Por isso que depois de rei D3 aqui, o Nakamura abandonou aqui a partida, né? Notem que dama E1 aqui foi o lance que jogou tudo por água abaixo. Primeiro, né? Duas vezes dama E1, né? Que coisa, Nakamura, não jogue nunca mais dama E1. Agora que eu percebi, duas vezes o dama E1 foi o problema, né? Aqui primeiro nessa posição aqui, dama E1, deixando sacrificar lá em E5. Comentamos que torre F1 seria uma outra possibilidade. E aqui nessa posição, dama E1, mais uma vez foi o lance errado. Aqui poderia jogar pelo menos um torre por D5, tentando um contra-jogo aqui imediatamente. Depois de dama F6, por exemplo, bispo por E4 e dama por H4 com a mesma ideia, poderia seguir dama C2. Aqui as brancas estão um tempo na frente do que seguiu na partida, né? E depois de cavalo por E4, por exemplo, o Nakamura poderia até tentar essa ideia de torre por C5, tentando devolver material e simplificar aí o jogo. Claro que o Magnus Carlsen não precisaria capturar a torre, ele poderia seguir jogando qualquer outra coisa, pretas com vantagem, mas aqui o Nakamura segue no jogo, segue firme, né? Então, dama E1 duas vezes aí, foi o problema do Nakamura. Nakamura, dama E1 nunca mais contra o Magnus Carlsen, não faça mais isso, já viu que dá errado, toda vez que você joga isso dá errado. Então já sabe, no seu caderninho de lances, risca o dama E1 contra o Magnus Carlsen, que não adianta jogar não. Tá bom, pessoal, é isso. Vamos para a quarta partida, então. Vamos ver se vai ser decidido já. Se for empate ou vitória do Carlsen, acabou. O Carlsen é campeão do torneio. Se for vitória do Nakamura, a gente aí vai ter as partidas de desempate. Vamos lá, vamos para a quarta rodada. Quarta e última partida, Ricardo Nakamura tem a obrigação de vencer se ele quiser levar para o desempate. Magnus Carlsen com as peças brancas abre com o peão do rei E4. Temos aqui C5, a defesa siciliana. Vai jogar o que de negra se você quer vencer, né? Joga um C5 aí. A defesa siciliana, ela dá chances aí para os dois lados, ela é bem dinâmica, né? Aqui C3, o Magnus Carlsen vai para a variante Alapim, olha só. G6 foi jogado D4, C por D4, C por D4, D5 aqui pelo Nakamura e E5. Magnus Carlsen ganha espaço aí no centro e na ala do rei. Bispo G7, cavalo em F3, cavalo H6, cavalo não tem muita casa para desenvolver. Aqui bispo B5, cheque, cavalo C6 e roque, colocando rei em segurança. Roque, o Nakamura faz a mesma coisa. H3 aqui, F6, claro, aqui o Nakamura tem que combater essa estrutura de peões aqui do Magnus Carlsen. Já soltam F6, temos E por F6, E por F6 e aqui cavalo C3, o Magnus Carlsen segue desenvolvendo as peças. G5, olha como o Nakamura controlou bem aqui o desenvolvimento do bispo e o avanço do cavalo com esses peões em F6 e E5. A torre E1 foi jogada e agora dama D6 aqui pelo Nakamura. Bispo em A4,
simplesmente aí recuando o bispo, ganhando aqui a possibilidade de ir para casa de C2, dama D3, é uma possibilidade. Agora rei H8 foi jogado pelo Nakamura, bispo B3, primeiro pressionando o D5, cavalo E7 e aqui dama em E2 foi jogado pelo Magnus Carlsen, colocando pressão, ameaçando capturar o cavalo. Cavalo de H em G8 protegendo e aqui dama B5, mais uma vez pressão total no peão de D5. Torre D8 protegendo e agora bispo aqui em D2, conectando as torres. B6 foi jogado e aqui cavalinho E2 manobrando. A5, preparando aqui para jogar um bispo A6, atacar essa dama. E aqui bispo C2 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Temos bispo em A6 atacando a dama vem para B3 e aqui torre de C em D8. Temos torre de A em C1 pelo Magnus Carlsen, torre C6. Aqui o Nakamura vai preparando para dobrar as torres na coluna C, pressionar na posição. Bispo B1 aqui, o Magnus Carlsen volta, o bispo propõe aí a troca das torres. Torre de A em C8, torre por C6, torre por C6. E aqui cavalo C3 foi jogado, bloqueando a coluna C, preparando aqui o dama C2, né, com um ataque fortíssimo na ala do rei. O Nakamura já se antecipa a isso, faz o lance bispo C8, vai poder combater dama C2 com bispo F5 aqui protegido pelo cavalo. Nakamura aí, os lances certos na hora certa, bispo D3 aqui pelo Carlsen, dama D8 e agora dama C2. Atacando aqui o peão de H7, H6 foi jogado protegendo o peão e aqui dama D1. Bispo em E6, dama em E2, mais uma vez o Magnus Carlsen vai pressionando, o bispo fica atacado duas vezes, a torre aqui fica escrava na defesa, bispo em F7 foi jogado, o cavalo está protegido aqui também pelo outro cavalo. O ponto todo é que o Nakamura até agora não conseguiu jogar nessa partida, não conseguiu soltar o jogo, o Magnus Carlsen fica criando pressão o tempo inteiro, cavalo B5 foi jogado agora. Cavalo G6 tentando trazer aí as peças para o ataque. Dama em D1 e agora cavalo de 8 em E7. Tirando os cavalos aí do canto. Dama em B1. Pressão agora total mais uma vez no ponto de G6. O cavalo não pode sair daí senão cai em G6. Ou o bispo também não pode sair daí senão cai lá em G6. Dama D7 foi jogado B4. Temos A por B4, bispo por B4. E olha só como as peças do Magnus Carlsen estão jogando bem. Todas elas muito bem colocadas, o Nakamura já sofrendo pressão, tendo que vencer aqui. H5, agora temos cavalo C3, torre em C7, cavalo em E2, o Magnus Carlsen vai passando o cavalo para a ala do rei. H4, evitando aqui cavalo G3, e agora bispo por E7, cavalo por E7, dama por B6. O Magnus Carlsen ganha um peão e fica com um peão passado agora na ala da dama. Bispo H5 foi jogado tentando danificar aqui a estrutura de peões do Carlsen. Cavalo em H2, F5 avançando na ala do rei e agora bispo B5 atacando a dama. Temos dama C8 aqui pelo Nakamura e olha a situação do Nakamura, pessoal. Aqui ele poderia jogar o lance torre B7, que seria um lance que equilibraria a partida, né? Aqui, por exemplo, depois de bispo por D7, torre por B6, as pretas não tem nada a temer nessa posição. Trocaram as damas, né? Aliviaram o pior e tem uma posição equilibrada. Agora o Nakamura não pode equilibrar essa partida, porque se empatar o Magnus Carlsen é campeão, né? Então aqui é aquela situação onde você não pode fazer o melhor lance. Aqui tem que fazer dama C8 evitando a troca de peças. E agora as peças do Carlsen continuam mega master ativas, né? Aqui dama D6 foi jogado, cavalo G8, mais uma vez tendo que recuar. Cavalo em F3, bispo por F3 danificando a estrutura de peões. G por F3, cavalo em F6, mas agora A4, o peão passado. Sai em disparada, Nakamura joga a torre A7. Faz o lance, o Magnus Carlsen propõe aí o empate. E ambos os jogadores concordam aí no empate. Magnus Carlsen dá a saída honrosa aqui pro Nakamura. Aqui o fato a verdade é a seguinte. O Magnus Carlsen está muito melhor nessa posição por conta da atividade das peças, por conta do peão passado, né? O rei aqui completamente exposto. O Magnus Carlsen perder, ele não vai perder aqui. A grande chance é que ele vença, né? Então ele dá a saída honrosa aqui para o Nakamura, né? Concordam no empate. E aí o Magnus Carlsen se torna campeão aí do New In Chess, né? Sensacional esse torneio. O Magnus Carlsen estava merecendo ganhar um desses torneios aí. Os últimos que eu mostrei, não deu para o Magnus Carlsen vencer, né? Acho que ele devia estar com saudade aí de ganhar um torneio. Muito bem aqui o Magnus Carlsen. Nakamura também um monstro, né? Jogou demais aí o torneio realmente, mas o Magnus Carlsen mostrando que é um jogador aí, o Nakamura é um dos melhores jogadores do mundo, principalmente esses ritmos aí um pouco mais rápidos, né? 15 mais 10. O Magnus Carlsen não tem jeito, é monstro mesmo, é monstro mesmo. Ele pode ficar um tempo sem ganhar os torneios, mas depois ele volta, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório, né? A gente vê que o Magnus Carlsen não ficou mal a partida inteira, ele dominou aqui a partida inteira, né?
E aqui realmente abandonou, não abandonou não, empatou porque não dá mais, né? Aqui ele aceitou o empate porque ia perder. Aqui, por exemplo, depois de torre C1, atacando a dama G8, tá vindo dama E5, pressão aqui em F5, dama F7, dama por F5, bispo F8, por exemplo, torre C8, a posição vai desmoronando. Torre E7, F4, aqui o cavalo tá bem protegido pelo bispo, a F4 visa destruir aqui a estrutura de peões das negras. Cavalo H7, por exemplo, propondo troca de damas, e aqui você poderia até jogar dama G4. Mas a gente quer acabar logo com a partida, dama por F7, torre por F7, A5, G por F4, A6, vai disparando, cavalo G5. Aqui dá até pra... eu quero jogar A7, o que eu faço? Vou sacrificar o cavalo, pronto. Cavalo por F4, torre por F4, A7. Cavalo por H3, cheque, opa! Rei H2, calma, não tem nada acontecendo. Cavalo por F2, A8, dama. E aqui a gente já fica muito claro que é uma posição vencedora. Tem que tomar cuidado se não tem perpétuo aqui, mas não tem não, né? Aqui cavalo G4, rei H1, não tem mais nada. Mas tem ainda torre F1, cheque, vem. Não, aí não tem, né? Aí bispo F1 aí já tava perdido, aí afundou de vez, né? Aí realmente, mas a gente vê que aqui uma posição completamente vencedora aqui pro Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, campeão aí do New In Chess. Se você gostou dessas partidas, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,